Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de prova discursiva. Se você não me conhece, caiu aqui no canal do YouTube de paraquedas. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Você Concursado aqui no YouTube, ele disponibiliza regularmente resoluções de provas discursivas, né, com temas de interesse dos nossos alunos, para que você possa aprimorar a sua preparação para a discursiva em concurso público. E funciona assim: a gente escolhe os temas com base nos comentários dos alunos. Então, se você tiver um tema de interesse, um concurso, uma banca, deixa nos comentários que pode ser o conteúdo da próxima aula de resolução de discursiva. E também aqueles temas que possuem mais curtidas, mais likes, né, eles são direcionados para a equipe para que possam trazer mais temas semelhantes àqueles. Então, se você curtiu o tema, curtiu a forma como foi ministrada a aula, você pode curtir aí, porque aí a tendência é que a gente tenha mais aulas assim aqui no canal, beleza? E por fim, eu aproveito para deixar aqui algumas orientações para a sua preparação. Primeiro, o link do enunciado da discursiva, ele está disponível aqui embaixo, é só você clicar para você poder acompanhar ali a resolução com o enunciado do lado, beleza? Também tem aqui embaixo o link para a Academia Discursiva, que é o nosso treinamento especializado em discursivos. Um treinamento que possui correções periódicas toda semana, né? Você possui temas direcionados para o seu concurso e possui também acesso a todos os cursos de discursivas disponíveis no canal do Você Concursado. Então, se você estiver interessado em uma preparação ainda mais eficiente para concurso, conheça aí a Academia Discursiva. Agora, fique com a nossa resolução de prova. Um forte abraço! Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. Na aula de hoje a gente vai responder a uma prova no modelo da banca Fundatec. O enunciado ele foi montado pela equipe do Você Concursado e a galera apertou um pouquinho, tornou o enunciado ali um pouquinho mais complicado para poder te alertar, né? Se no dia da prova vier um enunciado parecido, você já vai ter aquele contato com esse enunciado, mas a gente vai ver que apesar do enunciado ser um pouco mais complexo, a gente consegue montar um texto e tirar as informações mesmo assim, beleza? Então, nessa aula a gente vai primeiro analisar esse enunciado, depois montar um rascunho eficiente e, por fim, trazer uma proposta de resolução para você, beleza? Então, vamos lá. O enunciado é esse aqui, elaborado aí pela equipe do Você Concursado da Fundatec. Aí aqui o enunciado, ele traz um pequeno texto motivador. Na verdade, é um texto de reflexão, né, que fala basicamente entre a dicotomia de julgar com a cabeça ou julgar com o coração, né? Enfim, e aí faz aquela avaliação, será que de fato essas são incompatíveis e tudo? Com base nisso aqui, ele vem e traz o comando da questão. No comando da questão ele diz, ó, levando em conta o que afirma esse texto, cria-se a seguinte reflexão: quem julga sem equilibrar lucidez e sensibilidade alcança a justiça, né? Então isso aqui é a reflexão, que na verdade é a reflexão tema, que é o tema da sua redação, né? Se essa é a reflexão, você vai ter que discorrer sobre isso, então esse é o tema da discursiva. Veja que nesse enunciado não há aquela menção direta com base no tema, né? Então você tem que entender o que é esse tema para poder conseguir extrair. Normalmente esse tema vem em destaque, né? Igual veio aqui, entre aspas e tudo, então fica fácil de identificar, beleza? Nesse sentido, redija um texto dissertativo argumentativo, com no mínimo 20, no máximo 30, em língua padrão, fundamentando seu ponto de vista. Insira um título na sua redação. Então a banca pediu expressamente para colocar um título e fundamentando o seu ponto de vista. Então o ponto de vista é a tese, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma questão interessante. Por quê? Porque o tema está em forma de pergunta. Quando o tema está em forma de pergunta, a tese, né, que é o seu ponto de vista, tem que ser a resposta a essa pergunta, tá? Então a gente vai ver como é que a gente pode montar a tese. Outra informação interessante é que a banca pede um texto dissertativo argumentativo. Quando ela fala de dissertativo argumentativo, a gente já tem que pensar na estrutura formal e na estrutura argumentativa, né? A estrutura formal é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão.
né? E a estrutura administrativa é a A3T, né? Que é o assunto, o tema, a tese e os tópicos, beleza? Então, veja que ele é um enunciado sucinto, mas ele pede uma série de informações, né? Então, quando você for ler seu texto, você vai buscar essas informações. Quando você vai fazer um concurso, você já tem que estar pensando o que você precisa extrair desse enunciado. Quando você já vai com aquilo que você precisa buscando no texto, fica mais fácil do que você tentar ali sem um norte, né? Então, para isso, a gente utiliza o rascunho eficiente, que é justamente a estrutura argumentativa de um texto dissertativo, que é assunto, tema, tese e tópicos. Então, quando você for ler o enunciado, você vai ler, logicamente, refletir sobre o tema, sobre o assunto, mas você já vai com uma visão de, calma, eu tenho que buscar essas informações, porque com essas informações que eu vou montar o meu texto, beleza? Então, vamos lá. O assunto, a gente pode extrair aí um assunto amplo, que é justiça. Por quê? Porque justiça é um assunto em que está incluído essa reflexão, que é o nosso tema, né? Quem julga sem equilibrar lucidez e sensibilidade alcança a justiça, né? Então, esse aqui é o nosso tema, isso aqui a gente extrai do enunciado. Com base nesse tema, a gente tem que montar a nossa tese. Como eu disse, a tese ela vai ser o nosso ponto de vista sobre sobre o tema, né? Então, vai ser uma resposta ao tema. E aí eu posso trazer várias. Eu trouxe essa daqui, ó. Somente o equilíbrio entre a aplicação da letra da lei e o exercício da humanidade garante a justiça. Então, quando eu falo aplicação da letra da lei, eu estou me referindo à lucidez. Quando eu falo exercício da humanidade, eu estou me referindo à sensibilidade, tá? Bruno, eu poderia utilizar as palavras lucidez e sensibilidade ao invés de utilizar a aplicação da letra da lei e exercício da humanidade? Poderia sim, tá? Ficaria até melhor para fins de prova, ficaria mais prudente. Por quê? Porque não teria uma necessidade de interpretação do examinador, né, quanto àquilo. Né? Ele não precisaria fazer essa analogia. Opa, quando ele fala aplicação da letra da lei, ele está se referindo à lucidez. Né? Então, você já deixaria claro para o examinador aqui na própria tese. Então, ó, somente o equilíbrio entre a lucidez e a sensibilidade garante a justiça. Então, seria uma resposta bem direta à tese, que seria o nosso ponto de vista, tá? Aí, mas olha, veja que a tese, ela permite uma série de raciocínios. Você pode criar diversas teses, né? Então, por exemplo, eu posso criar a tese e dizer o seguinte, quando se aplica a humanidade, perde-se a justiça, né? Eu posso ter esse pensamento de que a justiça ela só é garantida se for aplicada justamente a lei com lucidez, né? O juiz aplicar apenas a visão da lucidez, apenas julgar pela cabeça, né? Então você pode defender, da mesma forma que você pode defender que o juiz ele tem que avaliar, ele tem que julgar sempre pelo coração, sempre com humanidade, né? Não necessariamente com a lucidez ou com a aplicação estrita ali das normas. Então todas essas linhas de raciocínio são teses, né? São pontos de vistas que podem ser abordados nesse texto. Aqui eu adotei um ponto de vista um pouco mais conservador, né? E também mais na linha daquele texto motivador, né? Porque o texto motivador ele mostra ali mais ou menos qual é o pensamento do examinador sobre aquele assunto, né? Então, se você busca um posicionamento que é mais parecido com o do examinador, a chance dele gostar da sua redação é maior, tá? Por quê? Porque você está concordando com ele, né? E quem não gosta de quando as pessoas concordam com a gente, né? Você fica, poxa, que legal, essa pessoa é gente boa, vou dar uma nota boa aqui para ela. Deve ser isso que acontece lá no dia da prova, beleza? Então vamos continuar aqui. Tese, tá? Você montou a tese. Agora, você vai ter que montar as ideias centrais para defender essa tese, tá? Como essa tese ela tem dois eixos fundamentais, que é a aplicação da letra da lei e o exercício da humanidade, eu posso criar um tópico para cada um desses eixos, né? Então, aqui no tópico 1 eu vou falar sobre a aplicação da letra da lei. Aí, ó, o juiz precisa conhecer bem o conjunto normativo para aplicá-lo corretamente. Então, essa é a ideia central, né? Que a gente chama aqui, ó, de ideia central do meu parágrafo de desenvolvimento. E depois, a humanização na aplicação da justiça aproxima o juiz da sociedade. Então, aqui eu vou falar sobre esse segundo, né? Então, eu vou falar sobre a humanização, defendendo que
quando ele é mais humano na aplicação da justiça, o juiz acaba se aproximando mais da sociedade, porque é o que a sociedade espera na hora do exercício ali da função de juiz, né? Espera que a justiça seja humana, beleza? Show de bola. Então você tem aqui essas duas ideias centrais. Com base nessas duas ideias centrais, você vai tentar trazer argumentos para poder desenvolver essa ideia, né? Então aqui você pode falar que o juiz precisa estudar, né? Precisa estar sempre por dentro das normas. Você pode dizer que isso aqui é um bom costume, né? É um bom costume que o juiz estude, se prepare. Por quê? Porque à medida que a gente para de estudar, a gente começa a esquecer as normas, né? Você não se atualiza sobre as novas visões, então isso é necessário para que o juiz aplique a justiça, né? Que ele conheça bem esses normativos. Então você pode ir por essa linha aqui, que é a linha que a gente vai seguir no nosso texto. No tópico 2, a gente vai fazer uma outra análise, vai falar assim, ó, a justiça, né, para que ela seja respeitada pela sociedade, ela precisa dessa humanidade, porque é o que espera, né, a sociedade, a população espera que na aplicação da justiça o juiz considere todo o contexto em que ele está sendo analisado, né? Então, não é só, cumpriu ou não cumpriu a lei? Calma aí, não cumpriu a lei, mas por que não cumpriu a lei? Né? Qual era o cenário? Né? Isso aqui vale muito para o direito penal, né? Em qual cenário está inserido, né? Quais são as excludentes nesse caso? Enfim, então você tem que entender tudo para poder aplicar a justiça, e é isso que a sociedade espera. Então a gente pode ir por essa linha, né? E como recurso de autoridade a gente pode utilizar aqui o próprio direito com a sociologia, né? É como se fosse um estudo conjunto entre direito e sociologia. Ora, o direito tem as normas, a sociologia entende a sociedade. Então, com o estudo conjunto, a gente entende que a sociedade, ela compreende a justiça quando ela é tratada de forma humana. Beleza? Então, aqui é só para você levantar ideias que podem ser utilizadas na sua redação. Há uma série de ideias centrais, há uma série de argumentos que você pode utilizar. Então, assim, não é nada muito fechado. O importante é que você tenha essa estrutura em mente, porque quando a banca, Fundatec, for lá na frente avaliar consistência da argumentação, a organização de ideias, essas coisas, você já fez tudo aqui, já está tudo organizado. Agora falta montar a estrutura do texto. Ora, como é um texto dissertativo argumentativo, a gente vai fazer um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão e 2 parágrafos de desenvolvimento, que vai ser um para cada tópico, beleza? Então vão ser 2 tópicos, faz 2 parágrafos de desenvolvimento. Se você quiser fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, pode também, tá? Não tem problema não. Eu gosto de fazer 2 porque torna mais fácil a redação, né? Porque você só precisa fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, além do que você pode desenvolver mais as ideias dentro do parágrafo de desenvolvimento. Mas, em suma, esses parágrafos de introdução e de conclusão vão ter de 3 a 6 linhas, beleza? E os tópicos vão ter ali de 9 a 12 linhas. Veja que você equilibra aí o tamanho dos parágrafos no planejamento, né? Porque a ideia é que você não tenha um parágrafo muito maior do que o outro, né? Um parágrafo de desenvolvimento muito maior que o outro. Porém, isso aqui é um planejamento, na hora que a gente está escrevendo é diferente, a quantidade de argumentos é diferente, então pode variar um pouquinho, mas é bom que fique dentro dessa margem de 9 a 12 linhas, beleza? Massa, então bora lá. Vamos para a nossa redação. Para poder montar o nosso parágrafo de introdução, a gente vai utilizar o assunto, o tema e a tese, tá? E fazer o nosso título. Vamos lá, a banca pediu um título. A banca Fundatec, tá? Normalmente, e contar o título aqui é importante a gente ressaltar isso. A banca Fundatec, normalmente, ela coloca um espaço lá na folha de resposta, escrito título, 2 pontos, e deixa um espaço para você poder inserir o título ali naquele espaço. Então ele não faz parte do texto mesmo, né, da folha de redação, ele fica separado. E aí, nesse caso, você vai colocar o título naquele espaço. Agora, nesse caso aqui, a banca pediu no enunciado para inserir o título, mas na sua folha de resposta não tem um espaço específico para o título. Então o que você vai fazer? Você vai colocar esse título na primeira linha do seu texto. Então vai ser na linha 1 lá da folha de resposta. Na linha 2, você já vai começar aqui. Você não vai pular uma linha não, tá? Porque você vai estar desperdiçando espaço. Então, escreve o título na linha 1, na linha 2 já começa o seu texto. Importante que o título ele vem sem ponto final normalmente, tá? É uma prática aí de redação, então você não precisa colocar o ponto final no título, mas o restante é tudo igual. Utilização de maiúscula no início, né? E no restante letra minúscula, a não ser que exija uma letra maiúscula por ser um substantivo próprio, tá? Show de bola! Fez aqui o título, vamos lá! Agora, ó, vamos trazer primeiro aqui o nosso tema.
né? A obtenção da justiça, justiça que a gente fala sobre o assunto, ó, no sentido lato da palavra, amplo, né, depende da harmonização entre lucidez e sensibilidade. Veja que eu busco as palavrinhas-chave aqui, ó, tá? Para poder fazer referência a esse tema. Nesse contexto, aí eu venho e trago a minha tese. Somente o equilíbrio entre a aplicação da letra da lei e o exercício da humanidade denota a imparcialidade do julgador, requisito de validade de um processo e, pois, de sua decisão. Então aqui, o que eu fiz? Eu apresentei o meu ponto de vista, né? Logicamente utilizando outras palavras. Por quê? Porque aqui eu trouxe a ideia. Quando eu coloco no texto, aí fica um pouquinho diferente. Eu tenho que desenvolver, tenho que organizar, né? Para poder fazer parte do texto, né? Eu não posso pegar, simplesmente colar ali de forma seca, sem um elemento coesivo, né? Sem nada do tipo, porque senão o texto fica sem coesão, né? Fica um texto quebrado ali, difícil de ler, difícil de organizar as ideias. Beleza? Então, minha introdução é só isso. Bem simples. Eu apresento ali o tema, né, com as palavrinhas-chave do tema, e apresento a minha tese, que é o meu ponto de vista. Agora a gente vai parar com o desenvolvimento para poder defender o tópico. Então, vamos lá. Lá no nosso rascunho eficiente, a gente levantou esse tópico. Isso aqui vai ser a ideia central. Só que esse tópico aqui, ele não aparece no seu texto, né? O que vai aparecer no seu texto vai ser o parágrafo. Então, e essa ideia aqui, ela vai se transformar em um tópico frasal. Então eu venho aqui, inicialmente, como elemento de coesão, não se olvide que o juiz necessita constantemente preparar-se para conhecer o nosso amplo conjunto normativo. Então aqui a gente tem o nosso tópico, nossa ideia central, que eu transformei em um tópico frasal. Veja que não ficou igual o que eu fiz lá no meu rascunho eficiente, né, porque eu tive que adaptar para o texto, mas a ideia é a mesma. Aí eu vou trazer meu argumento principal, vou desenvolver essa ideia central. Uma coisa interessante que quando as pessoas estão fazendo a discursiva e às vezes quando entende isso, muda a visão, é que a ideia central, que é o tópico frasal, ela não é um argumento forte por si só, tá? Por exemplo, se eu disser aqui que o juiz precisa estudar, né? No tópico frasal, o juiz precisa estudar. Essa informação, ela precisa de complemento, ela precisa de algo para embasar essa afirmação. Por quê? Porque se eu só trago essa informação, o examinador pode falar assim, ah, não concordo contigo. E aí? Você não tem nenhum argumento para poder dar força a isso. Então, muitas vezes as pessoas só escrevem isso e pronto, acha que já apresentou a argumentação. E não, o tópico frasal, você apresenta a ideia só, né? E aí agora você tem que fundamentar essa ideia. Aí eu venho para fundamentar e utilizo já de início aqui o recurso de autoridade, né? Que nesse caso aqui vai ser os bons costumes. Então, ó, para tal, os bons costumes preceituam que o juiz deve estudar regularmente, isto é, deve lutar contra o efeito que o tempo lhe impõe, qual seja o esquecimento. Tá? Então ele tem que estudar, porque senão ele vai esquecendo. Isso aqui é um dos argumentos. Assim, ampliar seu conhecimento e refrescar a memória, nesse caso aqui, refrescar a memória, dizendo se atualizar, né, são uma constante na vida de um julgador, a fim de conhecer e aplicar as leis, princípios e normas. Então veja que aqui eu desenvolvo, né, minha ideia central. Então eu falei da importância de se conhecer bem a lei, de se conhecer bem os princípios, as normas, de estar atualizado, etc. Beleza? Agora a gente vai falar sobre a humanização. Por outro lado, ó, um elemento aqui coesivo para dar uma ideia contrária ao que a gente disse no parágrafo anterior, isso aqui é importante para você ganhar ponto em coesão, tá? Exercitar a humanidade em seus julgados aproxima o magistrado da sociedade. Ó, apresentei minha ideia central. Então, eu transformei aquela minha ideia do tópico lá do meu rascunho eficiente em um tópico frasal, beleza? Por isso que eu utilizo a mesma cor aqui, eu coloco um azul para ficar fácil de você lembrar que é sempre uma referência ao tópico que você criou. Conforme se depreende de uma análise conjunta do direito e da sociologia, ó, meu recurso de autoridade, lembra? Eu pego ali o direito de sociologia e coloco como base para o meu argumento, aí é quando o examinador lê, ele vai falar assim, opa, ele não tirou isso da cabeça dele, ele está com base ali na ciência, então o argumento tem mais força, tá? Mas veja que, na verdade, é uma estratégia de prova, porque eu sou bem genérico na inserção aqui dessas matérias, né? Porque no dia da prova você não tem consulta, você não tem como ser muito específico, então você já tem que trabalhar, né, com essa visão de algo mais genérico, mais fácil de lembrar lá no dia da prova.
Então, beleza. Conforme se depende de uma análise conjunta do direito e da sociologia, a sociedade não conhece leis, mas apenas espera que seja feita justiça no caso concreto. Então, a princípio, a sociedade ela só quer que seja feita justiça, ela não está preocupada em conhecer a lei. Nesse passo, a comunidade vê no juiz aquele que vai ou lhe aliviar a dor, ou, né, aqui tem uma vírgula, ou compreender as circunstâncias pessoais nas quais o delito foi cometido. Então, ela espera que ele aplique a justiça com humanidade, né? Isso só é possível quando o juiz está distante das partes para aplicar a lei, beleza? E próximo delas, para entendê-las como seres humanos. Por consequente, a obtenção da justiça é o que querem autor e réu, e para tal exige-se sensibilidade no julgamento. Então ele precisa estar longe para aplicar a lei, mas também perto para poder entender como ser humano e assim conseguir uma sensibilidade para poder fazer um julgamento. Então aqui veja que eu desenvolvo basicamente a questão da humanização. Nesse parágrafo, você vê que eu não falo assim, precisa entender, precisa estudar para poder conhecer as leis e tudo. Não, por quê? Porque essa é a ideia central do outro parágrafo, não mistura as ideias, né? Porque senão fica aquele texto, você vai, desenvolve isso, aí você anda um pouquinho, aí depois você volta nisso de novo, é um texto sem progressão textual, ele não segue em frente com os argumentos, ele fica indo e voltando. Né? Isso aí acaba fazendo com que você perca pontos. Então, cada parágrafo ele trata de uma ideia central de forma completa, com argumentos sempre relacionados, argumentos sempre relacionados ao tópico frasal. Beleza? Fiz o segundo parágrafo de desenvolvimento, agora é só fechar meu texto com a conclusão. Para a conclusão, a gente vai precisar necessariamente da nossa tese, né? Por quê? Porque se a gente definiu o nosso ponto de vista lá no início do texto, no final do texto a gente tem que concluir com base no mesmo ponto de vista. Para quê? Para ser coerente, né? Eu não posso trazer um ponto de vista diferente da minha conclusão, porque senão estaria sendo incoerente. Aí eu venho com a conclusão, então. Portanto, aí aqui é um elemento de coesão. A sábia medida entre a aplicação da letra morta da lei e a sensibilidade ao aplicá-la garante a justiça e tornam válidas suas decisões. Nesse passo, então aqui em vermelho, eu trouxe a minha tese com outras palavras, né, mas é a mesma tese. E aí agora eu vou complementar aqui com com uma proposta de intervenção, ou com uma solução, né, ou com algum dos aspectos lá que a gente utiliza na nossa estrutura do parágrafo de conclusão, né? Pode ser um resumo, pode ser, enfim, você pode escolher aqui qual você vai usar. Nesse caso aqui eu utilizei uma proposta de intervenção, né, reforçando a tese. Então, nesse passo, somente o exercício constante da sensatez traz a imparcialidade que permite juntar lucidez e sensibilidade. Né? Então, eu reforcei, eu estava frasal trazendo que é necessário esse exercício de sensatez ao juiz na hora que está fazendo os seus julgados. Beleza? E aí eu concluí. Então, um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Simples assim, sem inventar muita moda, porque no dia da prova você não vai ter tempo para poder ficar inventando moda, vai ter que ser direto. E é importante que você faça esse texto sempre com essa visão estrutural, né? Com aquela estrutura argumentativa, para poder atender a todos os critérios da banca Fundatec, beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, pode mandar mensagem lá no Instagram ou aqui no Telegram, na Academia Discursivas. Um forte abraço e bons estudos.